Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um setup que tem uma capacidade muito legal de subir a curva de capital. E a gente está utilizando nessa estratégia um stop curto de 50 pontos e um alvo longo aqui que vai passar de 300 pontos. Então olha só, trabalhando dessa forma a gente teve a curva de capital sendo construída aí com uma sequência de perdas, né? Você pode ver aqui, ó, uma sequência de perdas. E aí de repente, quando o alvo é atingido, a curva de capital vai para cima. E assim a gente teve essa curva de capital ascendente sendo construída aí ao longo desse período, pegando aqui desde o dia 27/3 de 2023. E esse setup ele vai operar na compra e na venda, só que ele vai fazer somente uma única operação por dia. Qual indicador a gente vai utilizar? Vamos utilizar o Bollinger Bands, as bandas de Bollinger. Como que a gente vai configurar esse indicador? A gente vai pegar lá nas configurações do indicador, vamos colocar o desvio 2, o período 15 e o tipo simples, aritmético. A gente vai querer fazer uma única entrada por dia e essa entrada vai acontecer quando a gente tiver um candle que está fechando acima da linha superior do Bollinger e logo na sequência a gente tem um candle que está fechando abaixo. Então olha só, a gente tinha aqui os candles fechando acima, né? E se algum candle fechar abaixo, como aconteceu aqui, ó, ele fechou abaixo da linha superior, a gente vai posicionar uma ordem de venda na mínima desse candle aqui. Por quê? Porque a gente teve aqui um candle que estava fechando fora da linha superior e logo na sequência um candle fechando dentro, tá? Por mais que esse tenha sido um candle verde, mas ele fechou abaixo da linha superior do Bollinger. E aí, ao entrar na venda, a gente vai trabalhar com um stop curto e um alvo longo. Esse stop e esse alvo que eu coloquei, eles podem ser modificados, tá? A gente vai conseguir fazer modificações aí que a estratégia continua funcionando. No caso aqui eu coloquei um stop de 50 pontos. Esse stop, se você ajustar ele até 100 pontos, a estratégia vai continuar funcionando, tá? Esse setup aceita variações. Mas no caso aqui eu coloquei um stop de 50 pontos. Então se a gente entra na operação, a gente posiciona um stop de 50 pontos. Pode ser até 100 pontos, tá? No caso aqui as estatísticas foram feitas com base num stop de 50 pontos. E aí a gente vai ter um alvo de 320 pontos, tá? Então o nosso alvo ele vai ser bem maior do que o stop, tá? Bem maior. É claro que isso vai afetar as estatísticas da seguinte forma. Olha só a taxa de acerto da estratégia. É 32%. Porque eu coloquei aqui um alvo bem longo. Foi um alvo de 320 pontos. E no caso, como o stop de 50 pontos é bem menor, então a probabilidade do stop ser atingido é muito maior. Só que aqui a gente está ganhando no payoff, no risco retorno, tá? Olha só, a gente tem aqui um payoff de 6,29 para esse setup. E é isso que está fazendo a curva de capital subir aqui ao longo do tempo. E como eu falei para vocês, esse setup ele vai aceitar modificações aí na relação entre alvo e stop. Então vamos lá, ó, dar sequência aqui e você vê o que aconteceu. Tivemos aí o alvo atingido, resultado de 320 pontos nessa operação. Lembrando que esse setup vai fazer uma única operação por dia, só uma, certo? Só uma. E lembrando a vocês, se você está gostando desse vídeo, só dá uma clicada no like aí, se inscrever no canal. E olha aí, tivemos aqui a abertura de mais um dia, né? E a gente já tem os candles fechando acima da linha superior do Bollinger. Se algum candle fechar abaixo, como aconteceu aqui, a gente vai posicionar a ordem de venda aqui na mínima dele. Se perder, a gente vai entrar, como aconteceu. E no caso, a gente posicionou o stop de 50 pontos e o alvo de 320 pontos. E o que aconteceu aqui foi que o stop foi atingido, tá? O stop aqui foi atingido, saímos da operação perdendo 50 pontos. Vamos aqui para a abertura de mais um dia e olha só o que está acontecendo aqui. Quando você pega o fechamento do dia anterior, você percebe que ele estava fechando abaixo da linha inferior do Bollinger, tá? Isso aqui pegando o fechamento do dia anterior, aqui no índice futuro 15 minutos. E aí quando você pega a abertura do dia atual, onde a gente está aqui, você vê que esse candle que ele teve fechamento acima da linha inferior.
Então a gente já pode aceitar esse padrão aqui, essa situação aqui, ela já é a condição de compra, não é? Porque é o que? Um fecha fora, fecha dentro, por mais que a gente esteja considerando o candle de fechamento do dia anterior, não tem problema. Então a gente vai fazer o que? A gente vai posicionar uma ordem de compra na máxima desse candle, stop de 50 pontos, alvo de 320 pontos. Vamos ver aí, ó, bateu lá no alvo, 320 pontos aqui na operação. E aqui no dia seguinte você percebe novamente o sinal acontecendo. Um candle fechou fora da linha inferior e logo na sequência um candle fechou dentro, né? Então a gente pega uma ordem de compra, coloca aqui no rompimento da máxima, tá? Quando ele romper essa máxima, ele entra na compra, vai ter um stop de 50 pontos e um alvo de 320 pontos. E aqui no caso bateu no stop. Eu quero compartilhar com vocês aqui nas estatísticas algumas modificações de alvo e stop para a gente analisar a eficácia da estratégia. Então olha só, trabalhando com essa configuração aqui de stop de 50 pontos e alvo de 320 pontos, a gente teve essa curva de capital. As estatísticas foram essas aqui, ó, 147 operações, 32% de acerto, payoff muito alto de 6,29 e aqui, ó, vamos ver, drawdown de 5,81%. Trabalhando com um contrato, o stop vai ficar de R$10 e o alvo, se for atingido, vai ficar de R$64. Se a gente modificar e colocar um stop de 100 pontos, a gente aumentou bastante o stop, né? O stop que era de 50 pontos agora foi para 100 pontos. A curva de capital vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Continua ascendente, funcionando, e os resultados serão esses. A gente vai passar a ter uma taxa de acerto um pouco maior e o payoff vai ficar de 3,20, tá? E aqui, ó, o drawdown de 9,52%. E aí, se ele tomar o stop, ele vai perder R$20. Se ele acertar, ele vai faturar R$64. No caso aqui, se a gente colocar um stop de 150 pontos, a gente vai ter essa curva de capital aqui, ó, tá? Continua ascendente e os resultados serão esses aqui. A gente vai ter uma taxa de acerto de 42% e um payoff de 2,13. O drawdown, no caso, aumentou para 17,59. E aí ele vai estar trabalhando dessa forma aqui, ó. O stop vai estar aí em R$30, né? Ele perde R$30 e o alvo R$64. Curva de capital continua ascendente, né? E agora perceba o seguinte: se a gente trabalhar com stop de 200 pontos e alvo de 300 pontos, a gente tem essa curva de capital aqui, ó. Essa curva de capital com esses resultados. A gente vai ter 52% de acerto, payoff de 1,50, fator de lucro de 1,65, né? O drawdown de 13%, a curva de capital ficou dessa forma aqui, ó. E se a gente tiver, no caso, um stop de 300 pontos com alvo de 300 pontos, a gente vai ter essa curva de capital aqui, certo? Ela continua subindo aqui, né? Conseguiu o resultado positivo, mas ficou bem errática, né? Ficou uma curva bem inconsistente. Com esses resultados aqui, a gente até conseguiu uma taxa de acerto um pouco melhor e a gente está com payoff de 1, né? Tá aqui o payoff de 1, o drawdown tá bem alto, 26,09%. E aqui, se a gente transformar esse setup no setup de scalp, colocando aí um stop de 200 pontos e um alvo de 50 pontos, a gente vai ter essa curva de capital aqui. A taxa de acerto subiu muito, olha, ficou de 88%, tá? Quase 90% de acerto. O drawdown ficou de 12,90% e o payoff ficou bem baixo, né, de 0,25%. Mas tá aí, ó, as operações no caso passaram a ser a maioria no lucro, tá certo? Então são vários ajustes que a gente pode fazer. Isso tudo faz parte aqui da criação de estratégias. O processo é a gente criar a estratégia, testar, procurar entender as estatísticas, analisar no backtest, depois colocar no mercado ao vivo, observando os pontos fracos da estratégia para entender como que ela funciona, sempre dando prioridade no teste da estratégia no mercado ao vivo, né? O backtest é o primeiro contato com a estratégia para tentar entender as estatísticas. Depois a gente joga no mercado ao vivo para poder de fato comprovar se aquele setup apresenta boas estatísticas, né? E assim a gente vai criando estratégias aqui para o mercado financeiro, no caso aqui no cenário do índice futuro. Se você gostou desse vídeo, só dá uma clicada no like. Se você quiser aprender como criar estratégia aqui nessa ferramenta, só conferir o primeiro link aí na descrição.
tá certo? Nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.